no Evangelho de São João, no capítulo 3, a partir do versículo 16. Bíblia da Ave Maria, página 1387. Enquanto isso, rezemos para que tudo aquilo que o inferno tem dito contra a pregação possa cair por terra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente vos pedimos. Igual a cruz e da milícia celeste, pelo divino poder, precipitar no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós defendei no combate. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselha coisas sãs. É mal que tu me ofereces. Deve tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus. Amém. Seja em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é o que fazemos em pessoas três, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Misericórdia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como se trata do Santo Evangelho, aqueles que podem ficar de pé. Eis que o próprio Jesus vem nos falar. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto, todo aquele que faz mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos o Santo Evangelho de Deus. Meus irmãos, essa é uma palavra muito forte de Deus. Nós vemos Cristo falar que Deus enviou ao mundo seu Filho único, o próprio Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Infelizmente, nós temos vivido num mundo que as pessoas estão descrentes. As pessoas não acreditam mais nesse amor de Deus, nesse amor verdadeiro, nesse amor único, que nenhuma pessoa no mundo pode chamar como Cristo te ama. As pessoas podem dizer que te amam, mas na prática, só o amor de Cristo por cada um de nós é verdadeiro. Ele provou na sua carne. Ele provou na sua carne. Nós vemos Jesus falar que mesmo Deus enviando ao mundo Ele para nos salvar, os homens ainda amaram as trevas. Veja que neste momento Jesus está apenas anunciando a sua crucifixão. Ele já dizia que o mundo preferiria as trevas. As pessoas preferiram o falso amor. Vocês vejam que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou com todo amor. E a humanidade se revoltou contra Deus.
Nós vemos o pecado de Adão e Eva, o pecado de desobediência. Nós vemos durante toda a história homens e mulheres que se revoltaram contra Deus, que pecaram contra Deus. Mas, no entanto, acontece algo extraordinário com o ser humano. Deus perdoa o ser humano. Deus age de misericórdia com o ser humano. O homem foi feito para a eternidade. E Deus, não querendo ver os filhos dele perecerem na eternidade, manda Jesus para nos salvar. Meus queridos, prestemos atenção ao amor de Deus. Deus vê culpa até em um anjo. E os anjos decaídos não têm chance para a misericórdia, pois eles têm um conhecimento muito profundo de Deus. E eles foram sabendo de toda a grandeza de Deus. E os anjos decaídos, demônios, não têm mais chance de misericórdia. E nós pecamos, nós caímos, e Deus nos dá a chance da misericórdia. E não foi apenas uma misericórdia da boca para fora, foi uma misericórdia de morte de cruz, o próprio Deus morrendo na cruz. Você peca, você tem a oportunidade de se reconciliar com Deus. Porque Deus vem ao nosso encontro como Deus misericordioso. Conta uma história. Na época de Napoleão estava perdendo a guerra. E então várias pessoas começaram a fugir. Então fizeram a lei: quem fosse desertor seria condenado à morte. Quem fugisse do exército seria condenado à morte. Então um jovem, com medo de morrer pela guerra, decidiu fugir. Ele era pobre, filho de camponês. Sua mãe, desesperada com medo de matar seu filho, viajou para Paris. Chegando lá, conseguiu uma reunião com Napoleão, capitão, poderoso, e foi pedir misericórdia para seu filho. Então Napoleão falou: traga-me o processo desse jovem. Quando trouxeram, viu que era desertor. Napoleão falou: não, para ele não tem misericórdia. Esse crime merece a pena de morte. E a mãe de Napoleão, e a mãe desse jovem fala para Napoleão: eu sei. Por isso que eu estou pedindo a misericórdia. Pois se ele merecesse viver, eu não estaria pedindo a misericórdia, mas eu estaria pedindo justiça. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que nós não devemos pedir a Deus justiça, pois nós pedimos a Deus justiça, a culpa do nosso pecado, a culpa da nossa miséria, a culpa do sangue que nós derramamos vai cair sobre nós. Mas nós temos um Deus que age com nós, seres humanos, com misericórdia. Deus não nos deixou largados. Ele veio de encontro a nós, Ele se encarnou. E Ele não veio para dar justiça. Primeiramente, Ele veio para nos dar a misericórdia, pois nós não merecíamos de forma alguma a misericórdia de Deus. Por isso a misericórdia de Deus é totalmente gratuita. E Jesus diz a Santa Faustina que o maior atributo dele é a misericórdia. E no entanto nós jogamos fora, porque na palavra que nós lemos hoje, Cristo já disse que as pessoas amaram mais as trevas. As pessoas preferiram as obras más. E Cristo vem com a misericórdia. Depois de 2000 anos, vem nos apresentar misericórdia em meio à nossa tendência ao pecado. E às vezes a gente vai duvidando do amor de Deus, vai duvidando da graça de Deus, e vai dizendo que não tem mais jeito, e vai dizendo que está tudo perdido. E Cristo vai dizer para a Santa Faustina que a minha cruz não te convenceu do meu amor, o que mais te convencerá? Se a cruz de Jesus não te convence, meu amado, do amor de Deus na sua vida,
não te convence de deixar as práticas pecaminosas, o teu vício, o teu pecado. O que mais te convencerá? O que mais te convencerá do amor de Deus? E Jesus vai dizer para a Santa Faustina, a apóstola da misericórdia, que a misericórdia de Deus é a última tábua de salvação. É se agarrar com a misericórdia de Deus. Você pode se agarrar com qualquer coisa, mas se você não se agarrar com a misericórdia de Deus, vai cair por terra. Eu me converti na paróquia São Pedro, mas velha de Pentecostes não vai te salvar, milagre não vai te salvar. Dinheiro não vai te salvar. Mulher não vai te salvar. A única coisa que vai te levar para o céu é a misericórdia de Deus. E só para deixar claro, eu não estou falando lá dos milagres, dos motivos. Eu me convenci lá e sempre que der o ponto. Mas não vai salvar. Está a serviço. É para estar fazendo o nosso amor de Deus. Mas a tábua de salvação é a misericórdia de Deus. É a cruz do Cristo. Por isso vai dizer São Paulo que nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Muitos lugares aí jogam fora a cruz do Cristo. Inclusive, infelizmente, dentro da Igreja Católica tem jogado fora a cruz de Jesus. Não se quer mais pregar sobre a cruz de Jesus. Mas uma pregação que é climática para falar do amor de Deus. Eu tenho que falar da cruz, pois o amor de Deus é encarnado na cruz. Se Cristo não tivesse sido na cruz, ele não teria nos amado. Claro, eu teria nos amado. Mas a prova pela nossa fragilidade. Veja, está na cruz. E nós duvidamos. E nós jogamos fora o sangue de Cristo. Como muitas pessoas que eu confessar sem arrependimento para Padre Pio, que São Pio de Pedro tinha o dom de prestar coração, ele gritava: não jogue fora o sangue de Cristo, não derrame o sangue de Cristo à toa, porque é o que nós está frente, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que nós amamos, que nós o adoramos, muitas vezes até buscando a confissão, mas sem arrependimento algum, estamos jogando fora, e ficamos com discursos, mas Deus é misericórdia, mas Deus é amor. Meus queridos, Deus é misericordioso, mas Ele não é bobo. Nós estamos abusando da misericórdia. E Cristo disse que não seja perdoado o pecado contra o Espírito Santo. E a presunção é um pecado grave contra o Espírito Santo. Você achar que já está salvo, você achar que você não precisa se santificar, porque Deus é misericórdia e vai te salvar. Às vezes a gente acha que Jesus deu um corpo de super-homem. Já foi fácil. Igual tem no cinema agora, né? O Homem de Ferro 3. Jesus era o Homem de Ferro. Jesus, como Deus se casou igual a nós. Sofreu a dor. Eu aposto que eu pedir para dar uma petição na pessoa que está do seu lado, ela vai doer. Imagine Cristo. O Padre que vem dele. Uma vez uma pessoa chamada Santa Brígida, ela rezou insistentemente e perguntou para Jesus, em oração, quantas chagas ele tinha recebido. Quer dizer, é mais comum a gente falar a chaga do coração, a chaga do ombro, das mãos, dos pés. Mas não foi só assim. Nós olharmos desse crucifixo, não é a realidade. As pessoas estudiosas dizem que Cristo na cruz não tinha forma humana. Não tinha uma parte da cruz de Jesus que não tinha chaga. E Jesus, em resposta a Santa Brígida, vai dizer: minha filha, recebi 5.475 chagas em meu corpo. Vou repetir: 5.475 chagas no meu corpo. Por causa de vocês, por causa de mim, por causa do meu e do seu pecado para nos redimir. E nós ainda queremos pegar, jogar fora o sangue do Cordeiro. Não foi uma, nem duas, nem três chagas. Repetir para ficar claro: 5.475
475 chagas em todo o corpo de Jesus. Em todo o corpo de Jesus. E às vezes a gente fica chamado, mas justamente por isso, igual a igreja protestante de Lutero, sabe o que ele falava, o que eles dois falaram isso? Mas eles ensinavam as pessoas que Jesus vai ter morrido por nós, que nós não tínhamos que pecar mesmo, porque se a gente não pecasse, ia ser o crente. Olha só o que ele diz. E no entanto, em João capítulo 15, versículo 22, Jesus vai dizer: se eu não viesse e não tivesse vos falado, não teríamos pecado. Mas agora eu vim e vos falei, não tem mais desculpa para o vosso pecado. São Paulo, em uma das cartas, vai dizer: ainda não tem resultado teu sangue na luta contra o pecado. A gente se padece por tanta coisa. Alguém violenta um cachorro, a gente está com pena. Faz qualquer coisa, está com pena dos outros. Mas a gente olha para Cristo crucificado e a gente não tem pena do sangue que ele derramou por nós. Vai dizer São Francisco de Assis: chora dores e humilhações do meu Senhor. O que mais me faz chorar é que os homens, por quem ele sofreu tanto, vivem esquecidos dele. São Francisco de Assis chorava. Os homens que não querem saber de Deus, que não querem saber da misericórdia de Deus, que muitas vezes estão na igreja de corpo presente, está só o corpo, quase chamando o Papa para fazer a camisa de sétimo dia enterrado. Mas vocês sabem olhar: Jesus, eu pequei contra o céu e contra ti, contra o céu e a terra, tem misericórdia. Os queridos, a misericórdia de Deus não é eu pequei, tu me amas, vou continuar pecando porque tu vai me perdoar. Mas é o pequei, me concede a graça de pela tua misericórdia eu não mais pecar. O problema é que a gente fica tão miserável, que isso aqui não é mais pecado, isso aqui é no tempo da minha avó. Hoje em dia, não. Eu lembro dos videntes de Fátima, em especial a Beata Jaci, que é a irmã Lúcia. Beata Jaci com 8 anos de idade, a irmã Lúcia tinha 10, foi praticamente sua primeira catequista. E um dia, ela fazendo uma brincadeira, foi fazer uma prenda, e o castigo, entre aspas dela, foi para que Jacinta fosse beijar a cruz. E ela viu, o que tinha praticado atenção nesses detalhes, e ela viu Cristo crucificado, ali naquela imagem. E ela perguntava o porquê, e a irmã Lúcia explicando, e aquela criança começou a chorar. E ela falava: coitadinho do meu Senhor, não quero nunca mais cometer pecado, para não ofender o meu Senhor. E muitas vezes a gente vê uma cruz, vai final da cruz, e vai para uma carteira, e vai para balada, e vai para o motel, e vai para a pornografia, e vai para diversos outros pecados. E nós não temos o Cristo crucificado, e não temos esse olhar santo que teve a Beata Jacinta de dizer: coitadinho do meu Senhor, não quero nunca mais pecar, para não ofender. São Tomás de Vila Nova, até falando contra a incredulidade das pessoas na misericórdia de Deus, ele vai dizer: quem você tem de pecador, se já detestou os seus pecados, como é possível condená-lo, aquele que morreu para nos salvar? Se você volta aos seus pés, como rejeitará aquele que veio do céu para procurá-lo quando você fugia dele?
Quem você tem, pecador, que já detestou os seus pecados? Meu irmão, pergunte para você mesmo. Você tem detestado os seus pecados? Ou você tem feito do seu pecado um Deus que você não pode viver sem? Divida as palavras de Jesus do Evangelho. Se eu não viesse e não lhe tivesse falado, não teria um pecado. Agora não há desculpa para o seu pecado. E Cristo, nos 2000 anos de história, Ele nunca nos abandona. Sempre vem tentando nos alertar para a sua misericórdia. Sempre aparecendo algum santo. Sempre falando por algum santo. E Santa Faustina foi a apóstola da misericórdia. E Jesus fala algo belíssimo. Belíssimo do ponto de vista da misericórdia de Deus, porque da nossa parte é uma vergonha o que Cristo vai nos falar através das poderosas Santa Faustina. Quando aproximou-se o dia da misericórdia, uma semana depois da ressurreição do Senhor, até na Semana Santa, Jesus pediu para que Faustina fizesse uma novena pela misericórdia de Deus. E em cada dia ele ia dizer para ela por qual situação ela deveria rezar. E eis que no novo dia dessa novena, Jesus vai dizer para Santa Faustina desse jeito: hoje, traze-me as almas tíbias e mergulhe-as no abismo da minha misericórdia. Estas almas ferem mais dolorosamente o meu coração, pois a alma tíbia, que a minha alma sentiu repugnância no jardim das oliveiras. Elas me levaram a dizer: Pai, afasta de mim este cálice, se assim for a vossa vontade. Para elas, a última tábua de salvação é recorrer à minha misericórdia. Você tem ideia do que é essa palavra de Jesus hoje? As almas tíbias foram que levaram Cristo a dizer para o Pai afastar o cálice, afastar a cruz. Você sabe o que é uma alma tíbia? É aquilo que o Apocalipse vai dizer: não é nem quente nem frio, é forno, por isso vou te vomitar. Foi por causa de nós, que muitas vezes vamos falar isso no domingo, e de segunda a sexta estamos fazendo o que não presta. De que hoje rezamos, amanhã não rezamos mais. De que hoje temos propósito de ser santo e amanhã nós vamos fazer a mesma prostituição da nossa vida novamente. Hoje eu vou rezar o texto e amanhã não reza mais nada. Não lembro nem que Jesus existe. Hoje eu adoro o Santíssimo Sacramento. Amanhã, ou no mesmo dia, está prostrado diante de uma televisão, ensinando que não presta. Hoje eu gostei de Deus. Da meia hora, está agindo como filho do demônio. E quando eu falo essas coisas, meu irmão, é porque no próprio anúncio da misericórdia, através de Santa Faustina, Deus disse que quem não recorresse à misericórdia, ele não poderia fazer nada, porque ele ia para o inferno. Não porque ele quer que vá para o inferno, mas porque é livre. É como se você estivesse em um caminho que vai dar um precipício. Precipício é o inferno. Você está nesse caminho, indo para o precipício. E você vai estar tão cego pelo pecado que você não consegue ver nada à sua volta. Mas você quer ir para o precipício, porque você é livre. Você é o gostosão. Você é o livre, o bonzão. E você já está, nem que você vai para o precipício. E Cristo aparece misericordioso te chamando para voltar. Que Ele te conduzirá de volta para o céu.
Mas você, na sua liberdade, você pode tanto seguir a Cristo, como continuar no seu caminho e cair no abismo. Deus nos deu algo chamado liberdade, que hoje muita gente confunde com libertinagem. Você é livre. Da mesma forma que você é livre para pecar e se condenar, você é livre para amar a Deus e ser santo. Por que você não escolhe ser santo? Por que a gente prefere ficar julgando a Deus, dizendo por que ele fez assim, ao invés de dizer eu que me tornei assim, porque eu fiquei cego pelo pecado, porque eu não quis te olhar para a cruz? Nosso Pai do céu só olha para nós através da chaga aberta de nosso Senhor. E Cristo diz para Santa Faustina que o mundo só encontrará paz quando se voltar para a sua misericórdia. Será que a tua casa não é um inferno porque você não recorre à misericórdia de Deus? Será que o ambiente em que nós vivemos é um inferno muitas vezes porque não recorremos à misericórdia de Deus? Será que um ditador lá na Coreia do Norte está desse jeito porque não recorre à misericórdia de Deus? O mundo está rejeitando Deus. Está rejeitando Deus. Cristo diz nesse diário que mesmo que os pecados da alma sejam mais fortes que o escarlate, bem vermelho do pecado, bem forte, se recorrer à misericórdia de Deus, Deus ainda assim a salvará. Presta atenção, não importa o seu pecado que você tem hoje. Se você disser, basta, eu quero ser de Deus, Senhor, me ajuda, porque não adianta você dizer, eu quero ser de Deus, e querer, quando tudo for, você eu quero ser de Deus, eu recorro à tua misericórdia, Senhor. Deus vem te salvar. Por isso, Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele nos deixa o sacramento da confissão. Deus Pai vai dizer para Santa Catarina de Sena que na confissão, quando o sacerdote nos dá a absolvição, pelas mãos do sacerdote, o mesmo sangue que saiu de Jesus cai sobre aquela alma lavando dos pecados. Por isso você tem que dizer mesmo que o sangue de Jesus tem poder, e você busca o sangue de Jesus na confissão para perdoar os seus pecados. Tem que tomar como posse na sua vida, porque o sacerdote diz: vai, não tomes para pecar, porque o Cristo disse para Maria Madalena: vá e não tomes para pecar, e ela não pecou mesmo. Ela deixou a vida de prostituição, ela estava ao pé da cruz, ela olhou para o crucificado, ela olhou para o crucificado, que depois ressuscitou e não pecou, porque o Cristo preenche a alma da pessoa. Nós não precisamos de práticas nenhuma, de pecado nenhum. Cristo nos dizendo que a última causa da salvação é a sua misericórdia. Que nós, e antes que Ele venha como sumo juiz, Ele virá como Deus da misericórdia. A misericórdia agora, porque daqui a 20 minutos Jesus pode voltar. E aí sim, não vai ter tempo para o arrependimento. Vai ter a justiça de Deus. E tu vai receber o que tu mereceu. O que tu fez na sua vida até hoje, não importa se você se arrepender e procurar um sacerdote para confessar os seus pecados. Mas não jogue fora o sangue de Cristo, dizendo que porque Ele te ama, você pode fazer o que quiser. Quem está com a Bíblia, possa pegar uma passagem. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Acharam? Na Ave Maria, 1470.
Meus irmãos, nós não devemos abusar da misericórdia. Como eu já disse, a misericórdia está aí para todo mundo. Mas você quer? No dia quando eu ainda estava mais na comunidade Sarrão, que eu participava do ministério, eu fazia evangelização em um presídio para menores de idade, para menores infratores. E um dia eu estava pregando lá, um jovem me interrompeu durante o que eu falava e me perguntou: e para quem matou, ainda existe misericórdia? Porque muita gente está aqui matou as pessoas. Achou que Cardido fez alguma coisa que ele perguntou umas 3 vezes, eu não quero entender, eu comecei aí, eu não entendi de jeito nenhum. Até que eu entendi essa pergunta dele. Eu olhei para aquele jovem e falei: sim, tem misericórdia. Mas você tem que querer. Você quer? E dei um exemplo muito famoso para ele, de São Dimas, o chamado o bom ladrão, que na cruz, vendo Cristo crucificado, pagando a mesma pena que ele, só que ele era culpado. Ele fala: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Cristo fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele que era ladrão, eu falei para aqueles jovens: você pode ser matado, roubado, feito o que for. Você não pode matar, roubar e fazer o que for a partir de agora. Aqui São Paulo vai nos falar uma lista de pecados. Se você até hoje fez muito desse pecado, a misericórdia de Deus te alcança hoje. E a voz de Cristo que disse para Maria Madalena: vai meu dono raparicado e está vivo. Vai dizer São Paulo: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não os enganeis, nem os impuros, nem os idosos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos alguns de vós consigo isso. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Ao menos alguns de nós têm sido isso. Tem avarento aqui? Tem idólatras, adultas, bêbadas, efeminadas, com problema na sexualidade, no homossexualismo, no sexo de casamento? Tem assaltante? Tem assassino? Saiba que você foi comprado. Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro imolado, que se entregou ao matadouro. Cristo que te santificou, não te santificou apenas com palavras, mas que te santificou, te tornou digno do reino de céu, como vai ser São Paulo, pela cruz dele, pela cruz de Cristo, pela qual nós somos lavados, pela qual nós somos justificados, e pela qual pode ser o Espírito Santo Paráclito. Até quando, meus queridos? Crucificado. Dizemos Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia. E não dizemos Deus é misericórdia, mas Deus não tem vergonha que não faço nada para mostrar a minha salvação. Eu tenho conversado com pessoas com diversos problemas. Seja lá na evangelização, no CESAM, no presídio. Seja conversando com pessoas. Esse é o grande mal da humanidade. Distorce a cruz de Cristo. Quantos dirão que choraram
mandaram o Senhor terra de volta para eles. Claro, porque não tem uma estrutura familiar também. Eu tenho conversado com pessoas com problemas na sexualidade. E as pessoas simplesmente dizem, Deus me ama do mesmo jeito. Seja na área afetiva, na área sexual, e desvio na sexualidade. É muito mais fácil dizer eu com a cabeça porque Deus me ama, porque dizer eu vou lutar contra os meus instintos, porque Ele está agrada a Deus. Eu vou unir a minha dor ao coração sagrado de Cristo. Eu não vou pecar. E dizer como o São Domingo fala, antes de morrer de pecar. Ele morreu com 15 anos de idade. A céu, puro. Como Santa Maria Gorete, uma jovem de 12 anos de idade, que acabou com um primo dela chegando, querendo transar com ela, querendo abusar sexualmente dela, e ela dizendo, não, é pecado, Deus não quer. E então o primo dela despediu 14 lacados dela. Ela preferiu morrer do que ofender a Deus. Ela uniu a dor dela à cruz de Cristo. Hoje em dia é o contrário, né? Se chega uma casa e gritando, não quero. As pessoas não lutam. Não tem mais vigor para lutar contra os instintos. Todo mundo que está aqui, o Juan que está tocando, o Emerson, o Leonardo, o seu, nós temos instintos. Nós temos tendência ao pecado. Mas a decisão de pecar é sua. É a nossa última tábua de salvação. E nós jogamos bola como na vida que eu tenho. Falando de ele era da igreja, está meio afastado. E ele simplesmente fala, esses negócios aí, eu sei tudo que é pecado, eu sei que tudo do casamento é pecado, etc. Mas eu faço isso porque, eu não vou contra mim, e várias coisas na boa. E a gente não tem coragem de lutar contra o pecado. Prefere ser um monstro, prefere se jogar espontaneamente no inferno. Porque, meus queridos, nós não estamos falando de pessoas que não têm conhecimento, de pessoas que muitas vezes são ignorantes. Nós estamos falando das pessoas que têm o conhecimento do amor de Deus, que têm o conhecimento da cruz de Cristo, que conhecem o certo e o errado, mas faz da vida o que é certo é errado e o que é errado é certo. E essas pessoas que isso falam, infelizmente, caminham para a perdição, porque não posso fazer nada. Eu queria ler só mais uma passagem, não precisa você abrir, pode. Para você ver como foi doloroso o caminho do Calvário. Queria que nesse momento você pudesse imaginar o sofrimento de Cristo. Talvez hoje aqui, quando você entrou nessa igreja, nessa capela de Nossa Senhora das Graças, Nossa Mãe, você estivesse como Maria Madalena, com todo mundo com pedra tentado destacar. Mas vai fechando os seus olhos e vai vendo não pessoas com pedras, mas vai ver duas mãos chagadas. Uma pessoa com o peito, com raios de misericórdia, sangue e água, que chorou. Essa pessoa que é Jesus, e vai dizendo, Senhor, hoje eu quero ser teu. Eu pequei contra a terra e contra o céu. Eu pequei contra ti, Senhor. Mas hoje eu quero a tua graça. Eu recorro à tua misericórdia. Porque eu descobri que lutar contra ti é amor incontestável, Senhor.
Eu quero que volte a vossa misericórdia. Capítulo 53 de Isaías vai narrar Jesus caminhando ao Calvário, como se fosse o vídeo matador. Ele não foi obrigado a morrer por você, mas ele olhou este dia de hoje, esta sexta-feira, e viu que estava aqui você, que estava aqui eu, sedento da misericórdia, sedento de salvação. E ele deve ter pensado: eu fiz dele para a eternidade junto comigo. Então eu me entrego para salvá-lo. Por mais que nós sejamos aborrecidos e tenhamos sido causa de Cristo querer desistir, mas ele não desistiu. E vai dizer a palavra de Deus. Como é que é? Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares. Olhe para a cruz, mais de 5.000 chaves. Não tinha graça, não tinha beleza. O amor de Cristo que nos ama. E seu aspecto não podia seduzir. Era desprezado. Era a história da humanidade. Homem da dor, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matador, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador, ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado do meu povo, foi dado a sepultura ao lado de blasfemas, e ao morrer achava-se entre malfeitores. Se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira, mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às chagas. E eu me lembro agora o que Jesus disse também em Santa Faustina. Minha filha, se não credes nas minhas palavras, credes somente nas minhas chagas. Você tem 5.475 chagas para acreditar. Nós nunca poderemos recompensar a Cristo. Nós podemos dar a nossa vida
Podemos nos unir a Cristo, Ele que se entregou no matador por nós, por cada um de nós. Se você imaginar Cristo sendo carregado para morrer, para ser crucificado, como uma ovelha levada ao matador, e você ainda tem a coragem de dizer que não consegue parar de pecar, que não consegue viver na sua vida o que diz em Levítico 19:2, você precisa porque eu, Senhor, teu Deus, não sou. Cristo que também diz, assim como é o esposo deve ser esposa, referindo a ele. Ele que sofreu, possamos também sofrer pelo nosso pecado por grande. Queridos, eu quero repetir mais uma vez. A misericórdia de Deus é a sua última tábua de salvação. As pessoas querem acabar com o sofrimento, passageiros do sofrimento terreno, vão para a culpa, vão para a universal, vão para a sua perfeita. Mas a tua salvação vem da cruz. A tua salvação vem do santo sacrifício da missa, que é o próprio Calvário. E que fixe isso na tua mente. Que a última tábua de salvação é a misericórdia que Deus está te dando agora. O agora para você amar a Deus. Se você achar que está difícil, lembre das 5.475 chaves. Estamos refletindo nos nossos olhos e imaginar esse Cristo chagado, esse Cristo crucificado, por todas as 5.475 chaves, sem aspecto humano, como diz a palavra de Isaías, que não quer nada da água de Isaías da cruz. Nós não estamos, meu irmão. E talvez você tenha imaginando o teu pecado, e diante do Cristo crucificado, vai pedir a graça de temor do teu pecado, da tua identidade, do teu vício, da tua bebedeira, da tua prática. E podendo falar que Cristo crucificado, deixando gravado o teu coração, que se a morte do Cristo não nos convenceu, quem mais nos convencerá? Como o irmão que eu ouvi pelo testemunho. O irmão dera que era drogado e ele entrou para a crítica de reabilitação porque ela falou: o que você quer que eu faça para você parar de usar droga? Você quer que eu corte o braço ou a perna? Eu posso se você parar de usar droga. O que você quer que Cristo fez? Ele já fez, ele já perdeu, ele se encarnou e como um homem perdeu, ficou desconfigurado, sem nada que nos atraísse, completamente dilacerado, zombado de uma forma distinta. E vai falando: Senhor, vamos repetir: Senhor, venha ao meu encontro hoje. As pessoas estão com pedras, mas eu quero ser atingido pela tua misericórdia. Senhor, o mundo me pegou muitas vezes, mas eu quero ser alcançado por ti nesta noite. O meu pecado brada ao céu por vingança, Senhor. O pecado brada ao céu por vingança, Senhor. Mas tu vem com misericórdia. Mas tu vem com misericórdia. Ó ressuscitado que passou pela cruz. Ó ressuscitado que passou pela cruz. Fazei-me ressuscitar. Fazei-me ressuscitar. Tirai-me da morte. Tirai-me da morte. Tirai-me da sombra. Tirai-me da lama do pecado. Tirai-me da lama do pecado. Fazei brilhar em mim a vossa luz. Fazei brilhar em mim a vossa luz. Livrai-me da condenação. Livrai-me da condenação. Fazei-me verdadeiramente cidadão do céu. Fazei-me verdadeiramente cidadão do céu. Sela em mim a tua cruz. Sela em mim a tua cruz. Fazei-me ter uma experiência com a tua misericórdia. A tua misericórdia.
Me dê a graça de tocar as tuas chagas, Senhor. Dá-me a graça de tocar as tuas chagas, Senhor. E que nós possamos tocar a chaga do meu pecado e curando, Senhor. E que vós possa tocar a chaga do meu pecado e ir curando, Senhor. Dá-me a graça, Senhor, de tocar as tuas chagas como Tomé. Dá-me a graça de tocar as tuas chagas como Tomé. Vem vencer a minha incredulidade. Vem vencer a minha incredulidade. Vem vencer a minha falta de capacidade de crer na vossa misericórdia. Eu não vou ouvir esta música, senão você conhece canto de ela. Mas vai ouvir o Deus que ama o nosso Deus, e o que Deus misericordioso, o que o Deus da misericórdia, que te livrou da condenação do pecado, que te livrou da condenação do inferno, e que vem te resgatar para te levar para o seu reino. Da forma que você está hoje, com as suas misérias, com as suas mazelas, Deus vem ao seu encontro e vem te dizer o seguinte. Tudo ao meu redor, a vida já não ouvia mais a tua voz. Uma vez que eu tocar, meu nada deve ser a alegria de Deus.